O que você faz com sua dor? Guarda? Finge que esqueceu? Ou apenas tenta sobreviver carregando esse peso dia após dia? Carl Jung diria que aquilo que você esconde se torna a força que controla sua vida. E aquilo que você encara, com coragem, se transforma em poder criativo. Neste vídeo, você vai descobrir o método secreto que Jung utilizava para transformar trauma em consciência, dor em sabedoria, sombra em energia criadora. Um caminho que vai muito além de frases bonitas. Um processo profundo, revelador, brutal e real. Se você está pronto para conhecer o lado mais verdadeiro da sua própria alma, fique até o fim, porque o que vamos compartilhar aqui pode abrir uma porta que nunca mais se fecha. Capítulo 1. A dor que você evita é a porta para a sua transformação. Carl Jung não acreditava em destino como algo externo. Para ele, o que você evita dentro de si se manifesta como destino lá fora. Não é o mundo que te persegue. É sua sombra tentando te mostrar onde você ainda está cego. A dor que se repete na sua vida, as relações que sempre terminam igual, as frustrações que você tenta enterrar, tudo isso tem um padrão. E esse padrão vem de um lugar, o seu inconsciente. Você não precisa temer isso. Precisa aprender a ouvir. Capítulo 2. Shadow Work. O trabalho com a sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você não quer ver em si mesmo. Medos, raiva reprimida, traumas, desejos considerados errados. Mas a verdade é que sua sombra não é seu inimigo. Ela é a parte esquecida da sua totalidade. E quanto mais você nega, mais ela se manifesta nas suas atitudes, suas compulsões, seus sabotadores internos. Shadow Work é o processo de olhar para isso sem julgamento, com coragem, com intenção. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso é Shadow Work, iluminado que estava escondido. Capítulo 3. Active Imagination, o método esquecido de Jung. Pouca gente sabe, mas Jung não apenas teorizou sobre a mente. Ele criou um método prático para acessar o inconsciente, a atividade ativa. Active Imagination é o diálogo consciente com imagens internas. É como se você conversasse com partes de si mesmo usando o simbolismo da sua própria mente. Jung usava esse método para acessar sonhos, traumas e forças inconscientes. Ele sentava, fechava os olhos, deixava a imagem surgirem espontaneamente e interagia com elas como se fossem reais. Muitos dos seus escritos mais profundos vieram dessa técnica. Inclusive, o Livro Vermelho, onde ele documentou anos de jornadas simbólicas internas. Active Imagination é journaling simbólico. É criar espaço para ouvir a alma. E sim, é transformador. Capítulo 4. Trauma como matéria-prima para criar. Carl Jung não via o trauma como algo que deveria ser esquecido, mas como uma fonte bruta de material psíquico. Seu trauma contém emoções, imagens, sensações e energia que, se transmutadas, viram combustível para a criação. Isso está na base do que chamamos de alquimia psicológica. Transformar o sofrimento não é anular, é integrar. Por isso, artistas, escritores e criadores que acessam sua sombra se tornam tão autênticos. Eles não criam da luz, criam do abismo. E isso tem uma força incomparável. Capítulo 5. Sincronicidade e fluxo. O caminho se abre quando você se alinha com a sua verdade. Quando você se alinha com a sua verdade interna, algo curioso acontece. O mundo externo parece responder. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos aparentemente desconectados que se alinham de forma significativa. Você encontra o livro certo, a pessoa certa, o momento exato. Isso não é místico. É a realidade vista de dentro. O mundo responde ao que você é por dentro, e não ao que você finge ser. Por isso, quanto mais você integra a sua sombra, mais você entra em fluxo. Capítulo 6. Exercício. Pegue um caderno. Escreva: o que dentro de mim eu ainda não aceitei? Feche os olhos, respire fundo. Deixe vir uma imagem, uma memória,
uma sensação. Agora, escreva como se essa imagem tivesse voz. Converse com ela. Pergunte o que ela quer de você. Essa é a sua sombra falando. Anote tudo. E depois leia em voz alta. Repita isso por 7 dias e observe como você muda. Capítulo 7. A persona. A máscara que você usa sem perceber. Jung descreveu a persona como a máscara social que usamos para sermos aceitos. Ela é necessária. Mas quando você se identifica demais com essa máscara, esquece quem realmente é. O problema não é ter uma persona, é se tornar refém dela. Você vive para agradar, para caber, para ser elogiado. E com isso, se afasta cada vez mais da sua essência. Reconhecer sua persona é o primeiro passo para desmontar a ilusão. Capítulo 8. O inconsciente coletivo. A mente que todos compartilhamos. Segundo Jung, além do inconsciente individual, há um campo compartilhado por toda a humanidade, o inconsciente coletivo. Ali vivem os arquétipos, formas universais de pensamento e emoção. O herói, a sombra, a mãe, o velho sábio. Esses arquétipos moldam nossas escolhas, nossos sonhos e nossos mitos pessoais. Entender isso é perceber que sua jornada não é só sua. Você está participando de uma história muito maior. Capítulo 9. O sonho como portal para o inconsciente. Para Jung, os sonhos não são ruídos aleatórios. Eles são mensagens codificadas da alma. Cada símbolo carrega um sentido. Cada imagem representa uma parte de você querendo se manifestar. Anotar seus sonhos, interpretar símbolos, prestar atenção no que se repete, tudo isso te aproxima da sua verdade interior. Capítulo 10. A integração. O verdadeiro propósito do autoconhecimento. Autoconhecimento não é acumular frases. É unir o que foi separado. Você integra quando para de rejeitar partes de si. Quando acolhe tanto a luz quanto a escuridão. A cura não está em apagar o passado, mas em abraçar quem você foi, para se tornar quem você nasceu para ser. Capítulo 11. O Self. O centro da sua existência. Para Jung, o Self é o arquétipo da totalidade. Ele representa quem você realmente é, além do ego, da persona, da sombra. O processo de individuação tem um destino claro: reencontrar o Self. E esse reencontro é sempre simbólico, profundo, transformador. É quando você para de buscar fora e começa a reconhecer que tudo o que precisa já está dentro. Capítulo 12. O processo de individuação. A jornada de retorno ao centro. Individuação é o nome do processo pelo qual você deixa de ser um fragmento inconsciente para se tornar inteiro e consciente. É o caminho do herói dentro de si. Você enfrenta monstros internos, confronta ilusões, abandona máscaras e retorna. Não igual, mas transformado. É doloroso, é belo, é inevitável para quem quer ser livre. Capítulo 13. A crise como chamada transformação. Toda grande transformação começa com uma queda. Uma perda, um trauma, um fim inesperado. Jung via as crises como convites do inconsciente. Convites para mudar de direção, para acordar. Você pode fugir, ou pode mergulhar e sair de lá com algo que ninguém pode tirar: consciência. Capítulo 14. A função transcendente. O ponto de encontro entre o contraditório. Em você vivem opostos: luz e sombra, razão e emoção, força e fragilidade. A função transcendente é a capacidade de sustentar esses opostos até que uma nova visão surja. Nem negação, nem explosão. Integração. Esse é o segredo da maturidade psicológica. É quando você entende que não precisa escolher entre ser forte ou sensível. Você pode ser ambos. Capítulo 15. Os complexos. Cordas invisíveis que te controlam. Um complexo é como uma pequena personalidade dentro de você, criada por experiências marcantes. Complexo de inferioridade, de abandono, de culpa. Eles são como programas automáticos que sabotam a sua liberdade. Jung dizia que a cura começa quando você percebe que está dominado por um complexo, porque ao ver, você já começa a se libertar. Capítulo 16. O simbolismo, a linguagem da alma. O inconsciente não fala em palavras, fala em imagens, sonhos, símbolos.
O símbolo conecta você com o invisível. Por isso Jung estudou mitologias antigas, religiões, alquimia, tudo que fala através do símbolo. Você quer se conhecer? Aprenda a interpretar símbolos, porque ali mora o que está oculto, mas clama por expressão. Capítulo 17. O alquimista interior, transformando o chumbo em ouro. Jung usou a alquimia como metáfora da psicologia. Na alquimia externa, você transforma metais. Na alquimia interna, você transforma estados da alma. Medo vira coragem. Raiva vira força. Sofrimento vira sabedoria. Essa é a verdadeira mágica. E você é o laboratório vivo dessa transmutação. Capítulo 18. A importância do silêncio e da solidão. Jung se afastava do mundo por períodos. Ia para a natureza, silenciava, escutava. Porque é no silêncio que a alma fala, na solidão que o verdadeiro encontro acontece. Hoje, com tanto barulho, esse ato é revolucionário. Se afaste um pouco, não para fugir, mas para se escutar. Capítulo 19. A morte psicológica. Renascer para si mesmo. Antes de se tornar quem você é, algo em você precisa morrer. A versão antiga, as crenças herdadas, as ilusões de controle. Jung falava da morte simbólica como um rito de passagem. É doloroso, mas é esse luto que abre espaço para o novo eu emergir. Capítulo 20. Viver com propósito. O único caminho que cura de verdade. No final de tudo, Jung acreditava que o sofrimento só tem sentido quando é transformado em propósito. Você sofreu? Então use isso para ajudar, para criar, para ensinar. Seu propósito está escondido na sua dor. Quando você descobre isso, a vida muda. Não porque ficou mais fácil, mas porque finalmente passou a fazer sentido. Existe algo em você que não é só seu. São ideias, traumas, impulsos herdados da humanidade inteira. Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Você carrega os medos dos seus antepassados, as guerras, as perdas, os instintos primitivos. Quando você não reconhece esse peso, ele te controla. Quando o reconhece, você tem uma chance de libertação, não só pessoal, mas ancestral. Capítulo 22. Os sonhos como mapas da alma. Sonhos não são lixo mental, são mensagens simbólicas do inconsciente. Jung considerava o canal mais direto para se conectar com o que está reprimido, esquecido ou desintegrado em você. Anote seus sonhos, interprete-os. Eles não são previsões, mas espelhos que revelam o que sua consciência ainda não consegue enxergar. Capítulo 23. O encontro com o arquétipo do velho sábio. Em algum ponto da jornada, você encontrará o velho sábio. Não fora, mas dentro. Ele representa o conhecimento intuitivo, ancestral, sereno. A voz que te guia quando tudo parece colapsar. Ele surge quando você está pronto para abandonar o ego e ouvir. E ele não fala com palavras, fala com silêncio. Capítulo 24. O perigo do inflar o ego. Jung alertava: quanto mais você nega a sombra, mais o ego cresce. E isso é perigoso. Um ego inflado acredita ser invencível, mas é frágil como vidro. A verdadeira força vem do autoconhecimento, não da imagem. Do que você integrou, não do que você exibe. Quem se conhece não precisa provar nada. Capítulo 25. A busca pelo sentido, além do prazer e da dor. O que move o ser humano, segundo Jung, não é a felicidade, é o sentido. Você pode sofrer e ainda assim estar inteiro se souber por que está passando por aquilo. Sentido é o eixo que sustenta a alma, e só quem mergulha no caos encontra esse eixo. Capítulo 26. A cura não é suavidade, é reconciliação com a sua ferida. Curar não é apagar o passado, é integrá-lo. A ferida não some, ela se transforma em portal.
Você cura quando para de fugir da dor e começa a entender o que ela quer te ensinar. Essa é a medicina da alma, e ela queima antes de curar. Capítulo 27. Quando o silêncio virou a resposta mais profunda. No mundo do ruído, Jung se retirava. Ia para a torre em Bollingen, onde esculpia, meditava e ouvia o que o mundo moderno tenta silenciar. Ali ele dizia: o que mais tem valor não pode ser dito com palavras. O silêncio é onde o espírito sopra. Capítulo 28. A escuridão que precede a luz. Antes de qualquer despertar, vem a noite escura. É o colapso da identidade antiga, o desespero existencial, o vazio. Mas isso não é o fim, é preparação. Você está sendo despido de ilusões para finalmente nascer inteiro. Capítulo 29. O amor como ato revolucionário de consciência. Jung via o amor verdadeiro como uma força psíquica que integra o que está separado. Não o amor romântico, mas o amor profundo, que aceita o outro como é e a si mesmo como é. Esse amor cura neuroses, dissolve defesas, liberta o ser. É difícil, porque exige que você se veja inteiro primeiro. Capítulo 30. A escolha de ser consciente, o último ato de coragem. Você pode passar a vida inteira sendo empurrado pelo inconsciente, ou pode fazer a escolha de ser consciente. Essa é a decisão mais corajosa que alguém pode tomar, porque significa abrir mão da ilusão de controle e abraçar o desconhecido com olhos abertos. A partir daqui, não tem volta, mas também não tem mais prisão. Capítulo 31. A linguagem do simbolismo interno. O inconsciente não fala português, ele fala em símbolos. Cada imagem que surge, cada impulso estranho que aparece está tentando te dizer algo. Jung entendia que decifrar esses símbolos é como decifrar a si mesmo. Se você aprende a ouvir a sua linguagem interna, você descobre quem é e quem ainda pode se tornar. Capítulo 32. A dor como rito de passagem psíquico. Toda dor profunda é uma transição disfarçada. Ela está arrancando algo velho em você, para que algo novo possa nascer. O sofrimento só vira trauma quando é negado. Quando é enfrentado, ele vira iniciação. Capítulo 33. Os complexos que governam sua vida. Você não é tão livre quanto pensa. Existem complexos inconscientes, partes isoladas de você que assumem o volante nos momentos mais críticos. Jung dizia: você não tem um complexo, ele tem você. Se não olhar para isso, você será guiado por forças que nem sabe nomear. Capítulo 34. O feminino negado no homem. Existe um feminino em você, mesmo sendo homem. É a sua capacidade de sentir, intuir, acolher. Negar esse lado não te faz mais forte, te faz incompleto. Jung chamava isso de ânima, e integrá-la é um dos caminhos mais poderosos para despertar sua totalidade. Capítulo 35. A raiva que esconde o medo. Muitos homens vivem com raiva, mas por trás da raiva quase sempre há medo. Medo de falhar, de ser exposto, de ser rejeitado. Jung via a raiva como um guardião da dor. Ela protege o que está ferido, mas também o impede de ser curado. Capítulo 36. O despertar do Self. O Self é o centro da sua totalidade. Vai além do ego. É você completo, integrado, desperto. Todo o processo junguiano é uma jornada até esse núcleo interior. E quando o Self desperta, sua vida muda, porque tudo passa a ser guiado por algo mais profundo do que o desejo. Capítulo 37. A arte como processo de cura interna. Jung desenhava, pintava, esculpia, não como artista, mas como alquimista da alma.
A arte permite que você expresse o que não consegue dizer com palavras. Crie, mesmo sem técnica, mesmo com medo, porque criar é o ato de transformar sombra em forma. Capítulo 38. O poder de escolher sua própria narrativa. Você vive preso a uma história sobre si mesmo. Muitas vezes, nem foi você quem escreveu. Jung te convida a reescrever. Você não é só o filho do passado, é o pai do seu futuro. Capítulo 39. A responsabilidade de conhecer-se. Autoconhecimento não é autoajuda, é responsabilidade. Quanto mais você se conhece, mais você percebe o impacto que causa no mundo. E não tem volta, porque ver a si mesmo com verdade exige agir com verdade. Capítulo 40. O processo de individuação é a grande obra. No final, tudo isso, dor, sombra, silêncio, colapso, tem um propósito: tornar você inteiro. A esse processo, Jung deu o nome de individuação. É a alquimia final. A fusão entre o que você é e o que pode ser. Não é fácil, mas é a única coisa que vale a pena. Capítulo 41. O inferno é pessoal. Para Jung, o inferno não era um lugar externo. Era o confronto interno com tudo que você evitou encarar. Sua sombra, suas frustrações, seus vícios, seus desejos ocultos. Ignorar isso é viver fragmentado. Encarar é começar a se unir. Capítulo 42. O herói não é o mais forte, é o mais consciente. O verdadeiro herói junguiano é aquele que mergulha no próprio abismo e volta com algo que transforma o mundo. Não se trata de força física ou prestígio. Se trata de integridade psíquica, de não fugir mais, de descer sozinho e subir inteiro. Capítulo 43. A vida como um simbolismo vivo. Jung via a existência como algo carregado de símbolos. Tudo o que te acontece carrega um sentido mais profundo. Uma doença, um acidente, um reencontro. Nada é apenas literal. A alma fala por eventos simbólicos. Quem ouve, desperta. Capítulo 44. A vulnerabilidade como portal para o real. Você passa a vida tentando parecer forte, mas Jung descobriu que quando você aceita a vulnerabilidade, começa a tocar o real. É ali que o falso desaba. É ali que o humano se revela. E é dali que você renasce, verdadeiro. Capítulo 45. Os mascarados do ego. O ego cria personagens para sobreviver. O engraçado, o forte, o sedutor, o espiritualizado. Mas todos eles são máscaras. Jung dizia: você só começa a viver de verdade quando tem coragem de tirar todas elas, mesmo que doa, mesmo que ninguém entenda. Capítulo 46. O abismo que devolve o olhar. Jung alertava: quando você olha para dentro, corre o risco de não gostar do que encontra. Mas esse é o único caminho real de transformação. É no desconforto que a verdade aparece, e só ela liberta. Capítulo 47. Não existe cura sem crise. A crise é um rito sagrado. É o momento em que tudo quebra para se reorganizar em um nível mais alto. Evitar a crise é evitar o crescimento. Aceitá-la é se tornar digno da cura. Capítulo 48. Os limites que você inventou. Grande parte das prisões que você vive foram criadas por você mesmo, inconscientemente. Crenças, medos, traumas não integrados. Jung via o autoconhecimento como um mapa que te mostra onde você mesmo se acorrentou e onde pode se libertar. Capítulo 49. A individuação não é solidão, é reunião interior. Individuar-se não é se isolar do mundo, é reunir dentro de si tudo o que foi separado. Sua luz, sua sombra, seu masculino, seu feminino, sua dor, sua coragem,
É quando você deixa de ser um fragmento e vira um ser humano inteiro. Capítulo 50. O mundo exterior reflete o interior. O caos à sua volta é, muitas vezes, o reflexo do caos dentro de você. Ao invés de tentar mudar o mundo, comece limpando seu próprio espelho. Jung via a realidade como projeção. O que você nega em si, você vê no outro. Capítulo 51. Quando o inconsciente vira um aliado. No início, o inconsciente te assombra, mas quando reconhecido, ele se torna um aliado poderoso. Você não está mais à mercê dos seus impulsos. Você os compreende, conduz, integra. Esse é o verdadeiro poder, o autodomínio simbólico. Capítulo 52. A inveja como sinal de potencial não despertado. Invejar alguém é ver no outro algo que você mesmo gostaria de despertar. Jung dizia: o que você admira também está em você, só está adormecido. Transforme a inveja em inspiração e a comparação em direção. Capítulo 53. O trauma como chamado ao despertar. Cada trauma vivido é um chamado brutal para sair da superfície. A dor é o início do mergulho. O trauma não te define, mas pode ser a porta pela qual sua alma começa a falar. Capítulo 54. Os deuses dentro de você. Para Jung, os deuses antigos não morreram, eles se transformaram em arquétipos que habitam a psique. Você carrega dentro de si o guerreiro, o curador, o destruidor, o criador. Identifique quem está te guiando agora e convoque quem você precisa se tornar. Capítulo 56. O resgate do menino ferido. Todo homem adulto carrega dentro de si um menino ferido. Negá-lo é perpetuar dor. Acolhê-lo é começar a se curar. Esse menino só quer ser visto, ouvido e aceito. E você é o único capaz de fazer isso. Capítulo 56. A necessidade de um mito pessoal. Você precisa de uma narrativa para viver. Não é religião, é estrutura, é direção. Jung dizia: crie um mito pessoal que te sustente quando tudo mais falhar. É ele que te reconecta ao propósito nos dias mais escuros. Capítulo 57. A espiritualidade que nasce do colapso. A espiritualidade mais verdadeira não vem do conforto, vem do colapso. É quando tudo quebra e só sobra você e o mistério. Ali nasce uma fé crua, sem doutrina, só encontro. Capítulo 58. O confronto com o sombrio para acessar a luz. Você quer luz? Então desça primeiro. A verdadeira iluminação não vem da negação, vem da integração. Olhe para o que você teme e descubra a força que estava aprisionada ali. Capítulo 60. A escolha diária de permanecer consciente. A consciência não é um estado permanente, é uma escolha diária. Todo dia você será convidado a voltar para a inconsciência, a ceder aos padrões antigos. Todo dia você precisa lembrar: ou você conduz, ou será conduzido. Capítulo 61. O silêncio final da alma integrada. Quando tudo se integra, sombra, luz, ferida, cura, resta o silêncio. Não porque não há mais o que dizer, mas porque tudo já foi sentido. Esse é o ápice da jornada. Não fama, não resposta. Silêncio e paz com quem você se tornou.